Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que pode de verdade transformar a sua experiência no culto, a pregação. Já parou para pensar que a cada sermão talvez a gente não esteja só ouvindo as palavras de uma pessoa, mas participando de um encontro real com a voz do próprio Deus? Essa ideia é muito poderosa e é o nosso ponto de partida. Olha só que frase impactante da Segunda Confissão Helvética, que está no centro da nossa conversa. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Pensa só no que isso quer dizer. Um sermão que é fiel à Bíblia não é só um comentário sobre o texto. É a própria voz de Deus se fazendo ouvir ali, naquele momento. É um encontro divino, sabe? É o principal meio de graça que chega até nós. Mas, vamos ser sinceros, muitas vezes a experiência de ouvir um sermão pode ser bem desconfortável. Quantas vezes a gente já não saiu do culto com aquela sensação de que apanhou da palavra, de que ela foi dura, quase como uma crítica direta? Pois é, isso não acontece por acaso. Na verdade, esse é o primeiro passo, um passo necessário de todo o processo. Nos matar para o pecado. Eu sei, é uma frase bem forte, mas ela resume perfeitamente a primeira função da pregação. Antes de qualquer cura, a palavra precisa fazer o diagnóstico. Um sermão bíblico, antes de mais nada, confronta a nossa condição, o nosso estado caído e joga a luz na realidade do nosso pecado. Para a gente conseguir visualizar isso, tem uma analogia fantástica no livro clássico O Peregrino. Na história, o personagem Moisés, que representa a lei de Deus, encontra o viajante, que simboliza cada um de nós. E olha, esse primeiro encontro não é nada amigável. O que acontece na história é o seguinte: Moisés alcança o viajante e simplesmente começa a golpeá-lo sem nenhuma piedade por causa do pecado dele. E isso é uma ilustração brilhante de como a lei funciona na pregação. Ela mostra pra gente o quão séria é a nossa condição, ela fere a nossa consciência e deixa muito claro que, sozinhos, a gente não tem a menor capacidade de se salvar. Ela acaba com toda a nossa autoconfiança. Mas a mensagem não para na condenação, graças a Deus, porque se parasse, seria só desespero, não é mesmo? A pregação, na verdade, tem duas vozes. Depois que a lei, aqui do lado esquerdo, fere e expõe a nossa miséria, o evangelho, do lado direito, vem para curar, para apresentar a glória de Cristo e para acolher. É aqui que a verdadeira jornada começa. E é assim que a gente entra na segunda parte, a parte mais gloriosa dessa jornada toda. Depois daquele diagnóstico preciso e doloroso que a lei faz, finalmente surge o remédio que traz vida, o Evangelho. É a grande virada, a transição da morte para a vida, da condenação para a redenção. Voltando para nossa analogia lá de O Peregrino, o alívio chega quando uma nova figura entra em cena, o próprio Cristo. Ele se coloca entre a lei e o viajante todo ferido e mostra suas mãos perfuradas pelos cravos. E nesse exato momento, o julgamento para. O viajante não é só salvo da condenação, mas ele é completamente curado, restaurado. Ele recebe uma vida nova. E aqui, gente, está o coração de um sermão verdadeiramente bíblico. A dinâmica é essa. Deus nos mostra a nossa miséria para então poder nos apresentar a glória de Cristo. Ele fere para nos curar. A nossa total incapacidade é revelada para que o poder de Cristo se torne a nossa única esperança e a nossa única solução. Ok, mas de onde vem essa ideia de lei e evangelho na pregação? É muito importante a gente entender que essa estrutura não é uma invenção de agora, não é uma moda. Ela está profundamente enraizada, tanto em documentos históricos da nossa fé, quanto, e mais importante, na própria Bíblia, que é o grande modelo para toda a pregação. Quando a gente analisa as fontes, fica tudo mais claro. As confissões históricas, como a que a gente viu, estabelecem a autoridade divina da pregação. Já lá em Neemias capítulo 8, a gente tem um modelo bíblico na prática. A palavra é lida, é explicada e o povo responde com choro, arrependimento e adoração. E por fim, a carta de Tiago fala diretamente com a gente, lembrando que o ouvinte também tem um papel ativo nesse encontro. Isso nos leva a um ponto que é fundamental. A pregação não é um monólogo para uma plateia passiva. Muito pelo contrário. Ouvir a palavra de Deus é uma responsabilidade, e uma responsabilidade ativa. Exige da gente não só atenção, mas preparação e, acima de tudo, uma resposta. E Tiago é muito direto sobre isso, né? Ele diz que apenas ouvir a palavra, sem a intenção de obedecer, é uma forma de se enganar. A verdadeira bênção, a transformação, acontece quando a palavra que a gente ouve muda de verdade o jeito que a gente vive.
Então, na prática, como é que a gente se prepara para ouvir bem? A fonte dá umas dicas bem concretas. Primeiro, preparar o coração durante a semana, sabe, com oração, com leitura pessoal, para que o terreno esteja fértil. Segundo, orar por quem vai pregar, para que a mensagem seja clara e fiel. E terceiro, que é uma virada de chave, mudar a mentalidade. Não ir ao culto por hábito, mas com a expectativa real de um encontro, de ouvir a voz do nosso Rei. E a gente encerra com essa reflexão. Se a pregação é de fato um encontro marcado com o Deus vivo, como isso muda tudo? Como isso transforma a nossa atitude no domingo de manhã, a nossa oração, a nossa expectativa? Que essa perspectiva nos ajude a ouvir a palavra não só com os ouvidos, mas com o coração, com a alma, com todo o nosso ser.